Irmão, papai do Senhor. Aleluia! Vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra, né? Glória a Deus! Maravilhoso Deus. Mais uma vez eu estou presente, estou certo de Ti. Ele vai trazer a Tua palavra para o nosso encontro agora, em nome de Jesus. Nós possamos ver essa palavra, Senhor, põe em prática, levar para frente, Senhor. Que possamos de voltar cheios do Teu Espírito, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por dar esse privilégio de estar aqui nessa igreja, nessa cidade, Senhor. Oh, te entrego teu servo em tuas mãos. Possamos trazer essa palavra para o encontro da nossa necessidade. Tu sabe, nós precisamos ouvir a palavra de Ti, Senhor. Eu quero te agradecer em nome de Jesus. Abençoa o servo. Nós possamos ouvir a Tua palavra e voltar cheio do Teu Espírito Santo. Entregue em tuas mãos, desde agora e para sempre. Teu servo. Em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Amém! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, Amém, glória a Deus. queridos, Deus salve a todos, com a paz do Senhor. Amém! Quem está feliz por Jesus? Amém! Glória a Deus! Glória a Deus. Convido a você a abrir a sua Bíblia, por gentileza. Livro de Neemias. Profeta Neemias. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Neemias, capítulo 6. Versículo de número 3. Neemias. Neemias. Procure aí que você vai achar. Oh, glória. Neemias, ele foi o grande reconstrutor do muro de Jerusalém. Amém? Quando você procura, eu vou agradecendo, louvo a Deus por essa oportunidade. A Deus me dá toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Estou muito feliz de estar aqui na cidade de Guará, né? Guará, SP, estado de São Paulo. Né? Eu vim pregar aqui, fazer a obra missionária aqui muito tempo atrás, muitos anos atrás, no começo do meu ministério, né? Mas estou aqui hoje, né? Deus me concedeu essa oportunidade. Glória a Deus. O pastor também, então louvo a Deus. Amém, Jesus. Amém. Quero agradecer aqui ao pastor que me fez o convite. Pastor, Deus abençoe o senhor, sua casa, sua família. Em nome de Jesus, pastor Sidney. Pastor Sidney, Deus abençoe o senhor. Em nome de Jesus, me acompanha hoje nosso irmão presbítero Cosmiro, o nosso Edmilson. irmão Edmilson, o nosso irmão Josué. Conhecer esse irmão aqui, essa bênção hoje. E já amo ele. Em nome de Jesus, Deus possa abençoar ele. Nosso irmão também, Lucas. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Trago um abraço do meu pastor, presidente, pastor Jefferson Barreto, do meu pastor vice-presidente Carlos Isidoro e da minha pastora Karina, amém? Aleluia! Você não me conhece, eu sou o missionário Murilo. Você pensou que eu era mais novinho, muito obrigado, Deus abençoe. Aleluia. Eu tenho 22 anos, prego a palavra de Deus aí desde os 9. Glória a Deus! Amém? Aleluia. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Livro do profeta Neemias, capítulo 6, versículo 3, diz assim: a palavra do Senhor: estou fazendo uma grande obra, de qual modo algum posso parar para conversar. Amém? Amém! Pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus! Glória a Deus! Pode aí você sentar, glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Na minha Bíblia, a tradução está essa, mas na sua Bíblia tiver outra tradução, é a mesma coisa, amém? Aleluia! Eu vou ser rápido, eu vou ser breve, eu vou ser suspinto em minhas palavras aqui, em nome de Jesus, amém? Pastor Arthur, perdoa nós, deixa chegado atrasado, né? É assim mesmo. O relógio ele é inimigo de todo pregador, mas eu vou dar uma corrida aqui contra o tempo. Amém? Amém. Irmão, como eu disse aqui no começo, preste bastante atenção agora, em nome de Jesus. Como eu disse aqui no começo, Neemias ele foi o grande reconstrutor do muro de Jerusalém. E Deus falou muito comigo nesse tempo, Deus falou muito comigo nessa mensagem, porque Neemias ele havia sido preso, Neemias ele havia sido levado, né, ao cativeiro babilônico. E a Bíblia diz porque Deus permitiu o rei Nabucodonosor entrar em Israel por causa do pecado, né? Porque o povo entrou no pecado, entrou na idolatria, desobedeceu a Deus, e
Deus levantou o profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi usado por Deus para falar para a nação de Israel: ó, conserta com o Senhor, se arrepende seus pecados. Mas aí eles não deu ouvido. A Bíblia diz que Deus permite o rei Nabucodonosor entrar em Israel e lá ele arrebenta com tudo. Ele mata os homens, mata algumas mulheres, pega algumas mulheres, leva como escravo, pega algumas crianças, leva como escravo também, mata algumas crianças e pega alguns jovens. Os que sobrou ele pegou e levou para o reino de Babilônia para servir ele lá. Né? Ou alguns foi preso lá, açoitado, castigado, né? Oprimido. E a Bíblia diz que Neemias ele foi levado, né? E Neemias ele trabalhava para o rei. No caso não era o rei da Babilônia, era outro rei. E a Bíblia diz que Neemias ele era cooperador do rei. Ele cooperava para esse rei. E a Bíblia diz que era o rei Ataxerxes I, que era o rei que Neemias foi levado. E a Bíblia diz que Neemias, tudo que o rei falava, Neemias fazia. E a Bíblia diz que o rei, ele viu que Neemias estava triste, irmão Josué. Neemias estava triste, pastor Neemias estava cabisbaixo. E o rei, ele chega em Neemias, irmão Cosmiro, e fala: olha, o que está acontecendo? A Bíblia diz que a primeira oportunidade que Neemias teve de falar com o rei, ele não recusou, ele foi. E ele falou o que estava oprimindo o coração dele. E o que estava oprimindo o coração dele era porque Neemias, ele chega até os seus outros irmãos, os irmãos que foram levados também de Israel para lá. Ele pergunta: ó, como que está em Israel? Aí a Bíblia diz que o irmão vira para Neemias e fala assim: vixe, os nossos irmãos estão sofrendo lá, estão passando fome, estão passando sede, estão passando necessidade, as portas foram derrubadas, quer dizer que as portas foram totalmente destruídas, as portas foram quebradas, as portas foram queimadas pelo fogo. E a Bíblia diz que Neemias, então, ele se retira, né? Neemias, ele se retira, ele pede autorização para o rei, ele se retira, e a Bíblia diz que Neemias, ele começa a orar. Aleluia. Ele ora sem cessar, ele ora intensamente. E a Bíblia diz que Neemias, ele abre um jejum. E isso aqui me chamou muita atenção, porque a Bíblia fala que Neemias, ele não colocou um fim no jejum que ele abriu. A Bíblia fala que ele jejuava constantemente. Ele abriu um jejum, ele abriu um voz de oração, amor, sem fim, foi constantemente. Isso me chamou muita atenção. E a Bíblia diz que Neemias, ele pede, né, ele fala com Deus, e ele pede uma orientação da parte de Deus, ele pede uma visão para Deus, para que ele queria ajudar de algum modo, Aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor então desce, fala com Neemias, dá uma força para Neemias, dá uma graça para Neemias. Neemias vai até o rei Ataxerxes, ele pede permissão, ele pede autorização para o rei, para retornar para Israel. Então ele volta para Israel, ele retorna para Israel, ele chama o número de homens, ele chama o número de trabalhadores, ele chama o número de guerreiros, ele chama o número de soldados. Alguns vão, outros não, alguns aceitam, outros rejeitam. Mas aí a Bíblia diz que eles foram. Quando eles chegam lá, Neemias começa a construir. Ele vai construir nas casas, ele vai construir nas ruas, ele vai construindo nas veredas. O muro ele deixou por último. E quando ele chegou para construir o muro, a Bíblia diz que se levantou dois homens. Você já sabe quem são esses dois homens. Foi Sanbalat e Tobias. Aleluia. E aqui, eu estou pregando ainda não, estou entrando introdução, vou começar a pregar agora. A Bíblia diz que Sanbalat e Tobias levantam e falam para eles: nossa, o que você está fazendo? Você está perdendo seu tempo construindo esse muro aí. Você está perdendo sua vida construindo esse muro aí. Você está perdendo algo de bom, você está perdendo muita coisa estando aí. A Bíblia diz que Neemias, ele vira para eles, e aqui nesse texto aqui, Neemias, ele vira para eles aqui no versículo número 3, e ele fala: ó, eu estou fazendo uma grande obra, de modo algum eu posso parar para conversar. Ou ele foi em outras traduções, está assim: Aleluia. eu estou fazendo uma grande obra e de modo algum eu posso parar. Glória a Deus. Em outras palavras, Neemias diz para eles: ó, independente do que vocês falarem, independente do que vocês disserem, eu tenho propósito, eu tenho
Deus, segundamente para o povo dele, e terceiro para a nação de Israel. Aleluia. Neemias, ele se demonstrou aqui uma pessoa com um coração enorme, com uma humildade grande, com um caráter grande. E ele demonstrou aqui uma coisa que me chamou muita atenção, que hoje dentro da igreja infelizmente está se perdendo, que é a comunhão. É verdade. Que é a preocupação com o próximo. Neemias amava o próximo dele, porque se ele não amasse o próximo dele, ele primeiramente não se amava. É verdade, aleluia. Ama o seu próximo como a ti mesmo. Se você não ama o seu próximo, você não se ama. É verdade. Não. Então Neemias, ele demonstrou que a fidelidade com Deus, a fidelidade dele com o povo, o compromisso que ele tinha com o povo e o compromisso que ele tinha com a nação. E eu vou te dizer uma coisa que eu falo sempre quando eu prego: a igreja, ela só cresce quando eu estou em comunhão com meu irmão. Glória a Deus, A igreja, aleluia. ela só cresce quando eu estou em comunhão com a minha casa. É verdade, com a minha aleluia. família. Quando eu estou em comunhão com meu esposo, quando eu estou em comunhão com os meus filhos, quando eu estou em comunhão com os meus pais, quando eu estou em comunhão com a liderança da igreja, a igreja ela cresce, a obra de Deus ela cresce. Aleluia. Mas quando eu não estou em comunhão, aí cai. É verdade. Aí cai. Aí o diabo se levanta igual São Balaque e fala: para com isso. Não tem necessidade de você estar indo na igreja no domingo, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Não tem necessidade de você adorar um Deus que você não vê, que você não enxerga, que às vezes você ora e não te responde, que às vezes você louva e ele não te responde, às vezes você lê a palavra e ele não fala com você naquele exato É verdade. E eu vou te dizer, tem muitos sambalactopias aí fora. E eu vou te dizer, vão te julgar por causa do seu momento. As pessoas só julgam o livro pela capa. Se eles te julgam você pelo seu momento, é porque eles não querem conhecer o conteúdo que você tem para oferecer. Glória a Deus. O conteúdo que você tem para oferecer é aquilo que está guardado no seu coração. Oh, É aleluia. aquilo que está guardado no oculto, é aquilo que está guardado no secreto. E outra coisa que eu quero dizer aqui no nome de Jesus: Neemias, ele tinha caráter, porque quem tem caráter, Sambalate e Tobias levanta, mas não deixa ser abalado. Sambalate e Tobias se levanta, mas não deixa ser abalado por qualquer coisa. Não deixa ser abalado por qualquer palavra. Não deixa ser abalado por qualquer mimimi. Por quê? Porque Neemias tem um caráter, Neemias tem um propósito. E eu vou te dizer, se você tem um caráter, e se você sabe quem você é, não se preocupe, não se importe com o que Sambalate e Tobias diz sobre o seu respeito. Oh, glória a Deus. Você tem um Deus, você tem um caráter, e você sabe qual a pessoa que você é. Para que você fica dando ouvido com o que as pessoas ficam dizendo ao seu respeito? Para que você fica dando ouvido com o que as pessoas tá falando a respeito da sua casa, a respeito da sua família, a respeito do seu casamento, a respeito da vida dos seus filhos, a respeito da vida do seu marido? Aleluia! Deus está aqui. E Deus está Amém, dizendo: Jesus. você ouve Sambalate e Tobias, ou você continua trabalhando para a reconstrução do mundo? Glória a Deus. Aleluia. Papagaio, ele fala muito e voa baixo. A águia não fala nada e voa por cima. É verdade. A águia ela não fala nada e voa pro alto. Levanta Verdade. a mão, eu vou profetizar na sua vida. Amém. Deus te chamou não como pardal, mas Deus te chamou como águia. Deus te chamou não como papagaio, mas Deus te chamou como águia, porque elevarei meus olhos ao monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O meu amor está nele, o meu coração está nele, a palavra vem dele, o louvor é para ele, a adoração está nele. Aleluia. E Deus está dizendo para alguém: Neemias, ouve a minha voz, mas não fuja do seu propósito. Glória a Deus.
a palavra do homem sobre a sua vida. Aleluia. Eu sou o Senhor para mudar a sua história. Glória a Deus. Neemias, ao mesmo tempo que ele estava preso, era ao mesmo tempo que ele estava solto, era ao mesmo tempo que ele estava preso. Ele estava meio que respondendo o processo em liberdade, estava meio que de saidinha. O rei autorizou ele sair, mas não libertou ele. Autorizar é diferente de libertar. Aleluia, estou sentindo. E eu vou te dizer, você foi liberto, você não foi solto, você foi liberto. Aleluia. Você foi liberto pelo quê? Você foi liberto pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, Deus. te purifica Aleluia. de toda sujeira, te purifica de toda mentira, te purifica de toda falsidade. Se você mentir, hoje você não mente mais, porque você está em Cristo Jesus. Se Aleluia. você é roubado, hoje você não rouba mais, porque você está em Cristo Jesus. Se você era falso, hoje você não é falso mais, porque você está em Cristo Jesus. E o sangue dele te purificou na cruz do Calvário. Aleluia. Mas o sangue de Jesus, ele só me purifica. O sangue de Jesus, ele só trabalha se eu tiver em comunhão com meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Missionário, o que Deus quer que eu faça? Eu vou te dizer, Deus não quer que você fique dando ouvido para Sanbalate, Tobias. Deus não quer que você fique revelando aquilo que ele te falou no oculto, aquilo que ele te falou no secreto. Sabe o que ele diz? Entra no quarto, fecha a porta, ora ao teu Deus lá, que quando chegar a tua hora, quando chegar o seu momento, você não vai precisar falar nada. Quando chegar a sua hora, quando chegar o seu momento, eu vou revelar o propósito meu que eu tenho na sua vida através do seu caráter. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós confiamos em quem não é pra gente confiar. O nosso problema é que a gente fala o que aquilo não é pra gente falar. O nosso problema é que a gente ouve muita coisa e sai falando muita besteira, sai falando muita bobagem. Quando Deus falou para minha mãe que eu iria ser o pregador da minha casa, que eu iria ser o pregador da minha família, eu estava sendo gerado dentro do ventre dela. Glória a Deus. E quando eu tinha 9 anos de idade, eu comecei a pregar. Eu cresci no berço evangélico, mas deu uma desviada, deu uma caída. E lá eu fui para a igreja católica, onde a minha avó, meus avós por parte de mãe são católicos. E eu estudei a Bíblia católica inteira desde meus 9 anos. Eu estudei sobre todas as outras religiões desde meus 9 anos. Sou um menino muito estudado. Aleluia. Peguei firme nos meus estudos, pega firme até hoje. Porque a minha família é uma família bem rígida. Sabe o que aconteceu? Eu estou com 22 anos de idade e hoje Deus está cumprindo o propósito que Ele tem na minha vida. Glória a Deus. Mas pergunta para mim se eu fiquei revelando o que Deus falou para mim, para todo mundo. Pergunta para mim se eu fiquei dizendo para os outros o propósito de Deus na minha vida. Não. Eu entrei no quarto, eu fechei a porta, eu falei assim: Deus, é na sua hora, é no seu momento. Quando o Senhor me chamar, eu vou estar pronto, eu vou estar preparado, eu não vou dizer nada a ninguém, eu vou deixar o meu caráter. Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E foi o que Neemias falou para Sanbalate e Tobias: eu não vou falar nada a ninguém, eu não vou revelar nada a ninguém. Quando eu acabar de construir o muro, o resultado vocês vão ver. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe o que Deus está mandando dizer para alguém? Para de querer demonstrar o resultado antecipadamente. Aleluia. Para de querer falar: eu vou pregar os 4 cantos dessa terra, eu vou louvar os 4 cantos dessa terra. Você vai. Se for o chamado de Deus na sua vida, você vai. Se não for, você tem outro chamado, você tem outro propósito. Mas não revela para homens, não revela para mulheres. Levanta a mão, eu vou profetizar. Não revela para homens, não revela para mulheres, não revela para nada, não revela a ninguém. Aquilo que você só deve somente depositar e entregar no altar do Senhor. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Solta esse glória aí agora, solta esse aleluia aí agora. Cadê o semente
Sábio não é aquele que fala, sábio é aquele que sente e ouve. Você, irmã, que é casada, você é sábia, não é tola. Você, irmão, que é casado, seja sábio, não seja tolo. É verdade. Você que é filho, seja um filho sábio. Você que é filha, seja uma filha sábia. Você que é pai, você que é mãe, seja um pai sábio e responsável. Glória a Deus. Não fica chamando Satanás para entrar na sua casa, não. Repreende ele. Não espera o pastor, o profeta, o presbítero, o diácono, o missionário lá, não. Deus te deu autoridade, então repreende o mal lá. Aleluia. O culto ele não começa na igreja, o culto começa dentro da nossa casa. É verdade. A gente só vem na igreja para dar continuidade ao culto que já foi começado. Glória a Deus. A Bíblia diz: uma mulher sábia edifica a sua casa, a tola porém destrói. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor é cerca de um rubi. Um rubi você não encontra em qualquer lugar. O rubi você não encontra em qualquer lado. Eu vou te dizer, irmão, no nome de Jesus, quando o problema for se levantar, quieta. É verdade, Entra no aleluia. quarto, fecha a porta e ora. Não discute não, não debate não, porque você vai estar dando legalidade para o diabo entrar. E você que é esposo, quando o problema for se levantar, quieta também. Entra no quarto, fecha a porta e ora. É verdade. Aleluia. Sai, oração, jejum e palavra. É verdade. Oração, jejum e palavra e louvor. Glória a Deus. Você, irmã, que trabalha, você que irmã que é dona de casa, põe louvor na sua casa, põe isso na sua casa. Você vai ver o que Deus vai fazer. É verdade, Senhor Jesus. Aleluia. Não fica criando atrito. Não fica dando legalidade pro diabo, não. Repreende ele. Glória a Deus. Mas por que eu passo tanto problema? Por que eu passo tanta luta? Por que eu passo tanta prova? Eu vou te dizer. As dificuldades que nós passamos aqui na terra, as lutas, as angústias, as dores, as aflições e os problemas é proporcional para nos levar até o nosso propósito. É verdade, Senhor. Israel estava passando por um grande problema. Deus levantou Davi, Davi se tornou rei de Israel. Glória a Deus. José, o Egito estava passando um grande problema. Deus pegou José, levantou ele e ele se tornou um dos maiores governadores da história do Egito. Glória a Deus. O povo estava sendo cativo, oprimido. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pelo faraó, Deus levantou Moisés para ser o intercessor daquele povo, para ser o líder daquele povo. Sabe que Deus Sim, a vai Deus, dizer? O aleluia. problema nunca vai sair da sua vida. A Aleluia. luta nunca vai sair da sua vida. A dor, a dificuldade nunca vai sair da sua vida. Mas tudo isso vai ser proporcional para você alcançar aquilo que eu tenho na sua vida. Glória a Deus. Aquilo que eu tenho na sua casa, aquilo que eu tenho na sua vida, aquilo que eu tenho na sua família. Deus permite problemas, permite situações para que você no final sobresaia de todos eles. Para que no final você se levante acima deles. É verdade. O problema surge, Deus te dá sabedoria. A dor vem, Deus te traz o consolo. A Aleluia. dificuldade vem, Deus te traz a mansidão. A fraqueza vem, Deus te traz força redobrada, Deus te traz força em dobro. Glória a Deus. Então luta, problema, dor, dificuldade, isso sempre vai existir. Como o joio sempre vai crescer no meio do trigo. Joio e trigo, eles não crescem separados, eles crescem entrelaçados. Entrelaçado é junto, é quando as raízes crescem junto. Mas se você tem fruto bom, você colherá frutos bons. Mas se você tem fruto ruim, você colherá fruto ruim. Glória a Deus. Glória a Deus, Se aleluia. conhece a árvore pelos frutos que ela tem. Glória a Deus, aleluia. Antes é mais fácil ser usado por Deus como uma sarça e o fogo habita nela e não consome, do que eu ser usado como uma figueira. Porque Jesus olhar para mim e falar assim: é só uma figueira seca, é só uma figueira, apartar de mim porque eu não te conheço. Ah, mas eu cantei, eu preguei, eu sapateei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ganhei alma, eu desci com batismo, eu levei tantas almas com batismo. A Jesus vai falar: mas você nunca se converteu. É verdade. Sabe que Jesus falou? Se você me negar perante os homens, eu também vou te negar perante meu Pai que está no céu. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Sabe que Deus está dizendo: Neemias, é hoje o momento, é hoje.
hoje a hora do que, missionário? Do que, pregador? De se levantar. Se levanta desse buraco. Se levanta dessa luta. Se levanta dessa prova. Se levanta desse problema. Aleluia. Se levanta dessa dor. Se levanta desse vento. Se levanta dessa dificuldade. Se levanta dessa opressão, dessa depressão, dessa oscilação. É igual que eu falei, quando ele sai, mas ele sai no nome de Jesus. Ele só vai sair se você usar autoridade no nome de Jesus. Diretamente no nome dele. Glória a Deus. É igual que eu falei, se roubava, se mentia, se prostituía, se bebia, fica tudo lá atrás. É verdade, Senhor Jesus, aleluia. Tudo se fez novo. As coisas velhas não, as coisas velhas se passaram, mas as novas estão por vir. As novas estão para chegar. Eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Então, já que eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus, você é uma pessoa nova. É verdade. Em Cristo Jesus você é um ser novo. Em Cristo Jesus a sua casa é uma casa nova, a sua família é uma família nova, você é uma pessoa nova. É verdade. Eu estou falando em todos os sentidos. Estou falando ético, moral, espiritual, carnal, físico, todos os sentidos eu estou dizendo. Aleluia. Então não deixa o diabo se levantar e falar qualquer coisa para você. Não deixa o diabo se levantar e ficar falando asneira, ficar falando abobrinha, não. O diabo na Bíblia aqui se levantou como Sanbalate e Tobias, mas Neemias teve sabedoria. Glória a Deus. Está ouvindo que Sanbalate e Tobias está dizendo? Eles não estão fazendo nada. Eles não estão construindo nada. Eles não têm propósito algum. Eles não têm causa nenhuma. Eles não têm nada para fazer para Deus. Eles não têm nada para oferecer para Deus. Neemias falou assim: eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu creio. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem me escolheu. E eu sei que Ele é fiel para concluir a boa obra que Ele tem na minha vida. Aleluia. Eu sei que Ele é fiel para realizar a boa obra que Ele tem na minha vida. Glória a Deus. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus não habita na vida de crente mentiroso, fofoqueiro, linguarudo. É verdade. Invejoso, invejosa. Vem para a igreja, vai ficar olhando o que o outro faz, o que o outro falou, o que o outro deixou de fazer. Vai ficar olhando o sapato, a roupa, o tamanho da saia do irmão, o tamanho da gravata do pastor. Isso e aquilo outro. Deus não habita na vida de crente que é mimimi. Deus não habita na vida de crente safado, mentiroso, caloteiro, adúltero, fornicador. Deus, aleluia. Não, Deus escolheu um povo santo. Levanta a mão. Aleluia. Deus escolheu um povo santo. Deus lavou as suas vestes. Deus escolheu a sua casa. Deus escolheu a sua vida. Deus escolheu a sua família. E Deus colocou uma obra na sua mão. Mas Deus está dizendo: essa obra ela não vai ser construída sozinha. Essa obra ela não vai ser realizada sozinha. Deus está dizendo: Neemias, se levanta hoje. Se levanta hoje. Se posiciona hoje. Não ouve Sanbalate, não ouve Tobias, mas ouve o meu propósito que eu tenho para realizar a sua vida. Continua realizando a boa obra. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Senhor Jesus, Coloque em aleluia. pé a permissão do pastor. Glória a Deus, aleluia. Coloque em pé. Eu disse que eu ia ser rápido. Maravilha. Vai dar tempo de você comer um lanche e tomar uma coca gelada. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Chama nós aí. Amém. Maravilha. Eu estou sentindo Deus. Oh, aleluia. Deus está aqui. Amém. Glória a Deus. Deus está nesse lugar. Eu creio. Cadê você, Neemias, que entrou aqui hoje? Com seus sonhos destruídos, com seu chamado destruído, com a sua casa destruída, com a sua família destruída, mas quer entregar os seus planos, os seus propósitos, as suas metas, os seus projetos. Glória a Deus. Quer entregar a sua vida para Jesus. É verdade. Tem alguém para Jesus hoje? Se tiver, vem aqui na frente que eu vou orar. Glória, glória, glória a Deus.
voltar para Jesus. Se tiver, se você tiver com vergonha, levanta a mão. Glória a Deus. E eu vou ir e eu oro. Glória a Deus. Aqui, ó. Aqui, ó. Ô, glória! Deus, aleluia. Vem cá, moço, quer te dar um abraço? Vem cá. Oh, glória. Vem cá, irmão, Aleluia. quer te dar um abraço? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmão, amém. Fica lá do lado dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Como o senhor chama? Júlio. Olha pra mim, presta atenção. Você tá vendo eu pregar aqui, não tá vendo? Júlio, eu era sobrinho do traficante. Eu vim do bairro, Júlio. Eu não sou francano, sou paulista. Eu nasci na Grande São Paulo, mas moro em Franca desde meus 2 anos de idade. E Deus me levou para um bairro, chama Jardim Aeroporto 4. E o seu pastor conhece. Já ouviu falar do Jardim Aeroporto? Sabe como é que é lá? Sabe como é que é lá? Quando eu saía, eles falavam: vai ser igual o tio. Ou vai ser pior. Meu Deus. Aí eu falava: Deus é sambalate, é Tobias, não sabe o que estão falando. Eu não revelava nada para os outros, Júlio. Eu entrava dentro do meu quarto e apresentava para Deus. E Deus falava sempre para mim: quando chegar a hora certa, quando chegar o momento certo, eu, o Senhor, vou te honrar. Aleluia. Eu vou honrar você, a sua casa e toda a sua família. Aleluia. Maravilha. Hoje, Júlio, quando Deus me tirou do aeroporto e me colocou em outro bairro, me colocou lá no Jardim Flórida. Onde eu moro hoje, só mora doutor, médico, juiz e advogado. Aleluia. Glória a Deus. Mas aonde eu morava, eu vim do pouco. Vim do pouco, mas a Bíblia fala: seja fiel no pouco e no muito ele te colocará. Verdade, Onde eu aleluia. morava, Júlio, eu não tinha guarda-roupa. Guarda-roupa estava tudo quebrado já. Não tinha televisão. Meu sonho era dar uma televisão para minha mãe, aquelas fininhas, bem grandes. Meu sonho era dar uma boa condição de vida para minha mãe, para meu irmão e para mim. Sabe o que aconteceu, Júlio? E eu sempre fazendo a obra, lá no aeroporto, sempre sendo fiel. Eu subia, eu ia de pé para a igreja, eu ia de pé pregar. No aeroporto hoje tem mais de 30 igrejas, para a glória de Deus. E eu ia fazer a obra de Deus de pé, Júlio. Toda vez que eu ia fazer a obra de Deus, pregar ou visitar alguma igreja, eu levava 15, 20, 30 meninos. Uns estavam bêbados, outros estavam drogados, as moças estavam na prostituição, eu levava todo mundo para a igreja. Porque não importava a situação que eles tiverem, mas eu sabia que Jesus ia mudar a vida deles. Glória a Deus. Porque Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. E hoje, só que o Senhor fazer isso, Ele vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Aleluia. Eu creio. Mas eu não sei o que Deus está mandando te contar esse testemunho, mas eu vou te contar. E vai edificar a sua vida e a vida de alguém aqui, amém? Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu, Júlio? Quando foi no ano passado, no começo do ano, eu fui fazer uma missão, fui fazer uma obra missionária. Falei pro meu Cosmito, eu fui numa cidadezinha chamada Brasília de Minas, fui no norte de Minas. A cidade que eu fui era tão terrível que o nome da cidade antes de Brasília de Minas era Contenda. Deus me livre. Contenda é nome de demônio, é contenda e confusão, é 2 demônios. E eu falei: Senhor, e o meu propósito era pregar em uma cidade só. Olha o que Deus fez. Deus me pegou do norte de Minas, eu fui para o sul de Minas. Do sul de Minas eu fui para Belo Horizonte. De Belo Horizonte eu fui para o Maranhão. Do Maranhão eu fui para o Piauí. Do Piauí eu fui para o norte da Bahia. Do norte da Bahia eu fui para Brasília, Distrito Federal. De Brasília, Distrito Federal, eu fui para São Paulo. E de São Paulo eu voltei para onde eu estava, para cumprir o meu propósito lá. Quando eu cheguei lá, eu falei: Senhor, eu ligava quase toda semana chorando com meus pastores, falando que eu não aguentava, falando que eu estava com medo, falando que era isso, que era aquilo outro, mas meus pastores: não, Deus te levou aí, tem um propósito, você é forte, eu te conheço, você
você tem caráter, você vai aguentar, você vai passar e Deus vai te honrar. Glória a Deus. E eu orava, chorava, sentia falta da minha mãe, da minha família, dos meus pastores, da minha igreja. A água lá não era a mesma, a comida não era a mesma, os costumes não eram os mesmos, as tradições não eram as mesmas. Mas Deus falou: tipo, isso aqui eu vou te honrar. Preguei numa igreja, primeira vez que eu preguei lá tinha 100 pessoas, ou mais de 100, era muita gente. E aí Deus pegou meu nome, Júlio, e soprou naquela cidade. Depois, na mesma semana, fui pregar na igreja de uma pastora. Descobri que a pastora era o vereador da cidade. Glória a Deus. E daí, me apresentaram o prefeito. A pastora chegou em mim e falou: o prefeito quer te conhecer. Falei: amém, louvado seja Deus. Você pode conhecer? Eu falei: prazer todo meu, toda a minha. Fui. Levar na sala dele, no gabinete dele. Quando eu entrei lá, né, me receberam muito bem, tomei um café com o prefeito lá. O prefeito lá não era crente, não era evangélico, era católico. E aí ele abriu uma gaveta lá, tirou um papel branco assim dobrado e colocou em cima da mesa. Aí ele falou assim: eu fiquei sabendo que você é muito usado por Deus. Eu falei: amém, glória a Deus. A honra e a glória é dele, não é minha. Aí Deus falou: pega o papel. Eu peguei o papel, coloquei minha mão em cima do papel. E quando eu cheguei na cidade, tinha um cubo assim, ó, grande, desenhado, e tinha o símbolo do Illuminati lá. Eu já cheguei e repreendei aquilo lá. De repente, juro, eu virei pro prefeito, eu peguei o papel, o prefeito falou assim pra mim assim: moça, eu tô com um projeto. Eu falei assim: o projeto do Senhor é tirar aquele púlpito e colocar uma Bíblia. Eu falei: pode fazer que vai dar certo, porque Deus é contigo. Deus, aleluia. Aleluia. Sabe o que aconteceu, Júlio? Depois disso aí me colocaram para jantar com um advogado. Era um advogado engenheiro, o advogado mais importante da cidade. O cara era um ateu. Perguntou que dia que eu ia pregar, eu falei para ele. Quando acabou, eu pensei que ele era um macumbeiro. Um macumbeiro que foi lá me ver pregar, só Jesus tem misericórdia. Aleluia. Quando acabou o culto, ele pediu o microfone. Eu falei assim: agora que vai acabar comigo. Agora eu vou tentar fazer alguma coisa comigo, se sujar meu nome, fazer alguma coisa. E aí ele falou: fica calmo, fica tranquilo. Quando ele pegou o microfone, ele falou assim: igreja, eu tive a honra, o prazer e a oportunidade de jantar com esse moço não falou nada de Jesus para mim, mas eu vi o tamanho do poder de Deus na vida dele. Ele falou assim: hoje eu cheguei aqui como ateu, mas vou sair daqui como cristão. Glória a Deus, aleluia. Amém. Ele é o maior ateu da cidade. E todas as igrejas que você pensar, eu preguei até na católica. Quando os meus pastores viram a minha carta de recomendação, assinatura no padre lá, ele não acreditou. Eles começaram a chorar, a igreja inteira chorou, todo mundo chorou. Porque Deus é fiel. Amém. Sabe o que aconteceu? Eu recebendo as profecias dos profetas de lá, eu já estou encerrando, eu recebendo as profecias dos profetas de lá. Olha, quando você chegar na sua cidade, você vai estar morando na mesma casa, você não vai estar morando no mesmo lugar, Deus vai te honrar, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo outro. Né? E eu falando: Jesus, né, tem misericórdia. E lá em Franca, dentro da minha casa, minha mãe estava com Covid, minha avó estava doente, meus filhos estavam passando fome. Lá onde eu estava, eu não sabia o que era suco, não sabia o que era pizza, não sabia o que era nada. Falei: Jesus, só um sangue agora. Todo dinheiro que eu recebia, eu não gastei R$1. Todo dinheiro que eu recebia, eu mandava para minha família. Porque a obra não é minha, a obra é dele. Aleluia. Sempre cuidou. Eu sei Verdade, que aleluia. é o último dia da minha vida. Amém. Sempre cuidou da minha casa, sempre cuidou da minha família. Nunca me desamparou, não vai me desamparar. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu, Júlio? Quando eu cheguei na minha cidade, eu fiquei 1 mês e 14 dias fora da minha casa. Quando eu cheguei, realmente eu não estava morando no mesmo lugar. Quando eu cheguei, entrei dentro do apartamento, Deus deu um apartamento para mim, minha mãe lá no jardim fora, deu lá em Franca. Glória a Deus. Fui lá buscar, sabe onde que é? Quando eu cheguei lá, era para ter dado glória a Deus. Aleluia. Quando eu cheguei lá, eu não tinha guarda-roupa, Deus deu os 2. Glória a Deus. Minha mãe tinha um sofá, Deus deu 2 para ela. Aleluia.
O sonho da minha mãe era ter um forno, Deus deu para ela. Novo, Glória a Deus. Deus deu geladeira. Eu pensei que ia ter um banheiro, Deus deu 2. Amém. Eu pensei que ia vir uma televisão, Deus deu 2. Glória a Deus, aleluia. Amém. Eu pensei que ia vir 2 quartos pequenos, tem 2 quartos grandes. Glória a Deus. E uma área de churrasco. Amém. Você sabe por quê? Porque Deus é fiel. Amém, Jesus. Porque eu fiz igual Neemias. Eu não revelei para todo mundo, não. Entrei no quarto, fechei a porta e deixei Deus revelar na hora certa, no momento certo. É verdade. O promessa de Deus ser falado pelo meu caráter. E Deus honrou a minha casa, a minha vida e a minha família. Glória a Deus. Vai honrar você. Amém, Se Jesus. você tomar essa decisão hoje, amém? Amém. Glória a Deus. Igreja, estende a mão para o lado do nosso irmão Júlio. Vamos orar por ele. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai santo, Pai, eu apresento a vida do teu filho, eu apresento a vida do teu servo, ó Pai. Senhor, que o Senhor perdoa, Senhor, os pecados deles, as falhas deles, Senhor, as dores, Senhor, as angústias, tira, Senhor, a angústia, a mágoa, Senhor, o medo, a tristeza, ó Pai, a quebranta, Senhor, hoje, Pai, as cordas, ó Pai, as correntes, ó Pai, tudo aquilo que o inimigo tem tentado jogar sobre a casa dele, sobre a vida dele, sobre a família, sobre o trabalho, sobre o ministério, que todo mundo seja quebrado agora, que todo mundo seja arrancado agora, que todo mundo seja aniquilado agora, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor visita a vida do nosso irmão, visita ele agora, e assim como o Senhor realizou a vida do a sua obra na vida do profeta Neemias, realiza a tua obra na vida do nosso irmão Júlio, Pai, e realiza também, Senhor, a tua obra na igreja, Pai, na vida do pastor, na esposa, e nos irmãos que estão aqui presentes nessa noite, ó Pai. Senhor, o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra, Pai. A tua palavra ela não vem vazia, o Senhor não revoga na tua palavra. O Senhor não revoga a tua promessa, Pai. Todo mundo aqui tem chamado, todo mundo aqui foi escolhido pelo Senhor, Pai. Senhor, eu te peço agora, Pai, realiza, Senhor, a tua obra na vida do nosso irmão Júnior e realiza a tua obra na vida da igreja, em nome de Jesus. E já que eu te peço, te louvo, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Amém. Irmão Júnior, diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador da minha vida e da minha alma. Fala, Senhor Jesus. Fala, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, as minhas falhas e as minhas fraquezas. E escreva hoje. Fala, escreva hoje o meu nome no livro da vida. Amém? Dá um aplauso dele, pastor. Amém. Aplaude Jesus. Deus abençoe. Amém, igreja. Amém. Receba a sua cura. Receba a sua bênção, receba o seu milagre, em nome de Jesus. Vocês tenham uma semana abençoada pelo Senhor Jesus, amém, pastor? Obrigado, irmão Mosmiro, obrigado, os irmãos que me acompanham, obrigado, amém. Josué, muito obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade, as mãos louvam e adoram, aleluia. Senhor, Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Amém. Deus abençoe. Ô glória, tá vendo, meus irmãos? Aleluia. Amém. É esperado, né? Quando você olha na fotinha assim, né, pastor Cosmiro? Quando eu olho na fotinha assim já, irmão, Deus vai me mostrando. Glória a Deus. Ô glória. Deus tem uma obra tremenda. Esse ano na sua vida vai descer um óleo na sua cabeça. Tá? Deus vai te honrar. Esse ano. O senhor crê? Toma posse. Meus irmãos, quem sentiu a presença de Deus, levanta a mão. Levanta só uma não, levanta as duas, porque as duas é melhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Quero agradecer aqui nosso missionário comigo, nosso pastor Cosmiro. O pastor Cosmiro vai acabar levando o beliscão do pastor dele. Toda vez que o pastor chama ele vem. Glória a Deus, aleluia. É missionário. Aleluia. Deus falou para mim assim, que se não vier daqui, ele traz de fora. É verdade. Não é? Deus, aleluia. Porque aí o povo, ele confunde missionários. Que eu não vou porque aquela igreja vai fechar. Então, tanta pessoa que pensa isso.
Você não vai, Deus traz de fora. É verdade. Né? Traz de fora. Quando o Senhor ministrava, eu vi uma bandeira. E essa bandeira, Deus me dava um nome. África. Glória a Deus. Tá entendendo? África. Você vai parar lá, missionário. Amém. Você vai Deus ter uma obra particular. E o Senhor vai contar o testemunho, viu? Conta aqui na igreja também, viu? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Palmas que louvam ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, fiquei muito feliz. O nosso pastor Cosmir, o nosso missionário, os nossos irmãos que acompanham de Franca também, o nosso irmão o Edmilson, O Lucas. o Lucas já está pegando a Bíblia já, né? Eu estou vendo ele de vez em quando segurando a Bíblia. Deus